A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez aqui falando acerca das nossas lições bíblicas. Escola Bíblica Dominical é a nossa paixão. Acreditamos que uma escola ela é um sustentáculo, juntamente com o culto de doutrina de uma igreja. Como está a sua Escola Bíblica Dominical? Como está, portanto, a igreja em que você congrega ou na qual você pastoreia? Porque se a Escola Bíblica Dominical está sofrendo, então com certeza a igreja também está precisando de uma nova energia. Cola aqui com a gente, esteja ligado, porque a gente tem muitas ideias para fortalecer a sua Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos falar então sobre mais uma lição importante, que é a lição de número 10, que será ensinada no dia 10 de março do ano corrente, ou seja, de 2024, cujo tema é super importante. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na lição anterior falamos sobre o batismo, a primeira ordenança, e agora a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Estejam todos muito bem acomodados se estiverem em casa ou mesmo ouvindo através aí da Rádio Vox. Um grande abraço a todos os ouvintes da Vox, a esta rádio maravilhosa que tem ido nos lugares que muitas vezes o canal do YouTube, o Instagram não pode ir, mas que você tem nos acompanhado aí. Um grande abraço a todos vocês. Vamos lá então? Primeiro, os textos principais, o texto áureo, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A verdade prática diz assim: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Que verdade prática maravilhosa! Ela conceitua, ela resume, ela nos traz a lume algo muito importante, que é, na verdade, o resumão de todo o conteúdo da nossa aula hoje. Você, como aluno, tem estado atuando na Escola Bíblica Dominical? Eu quero dar uma palavra especial aqui nessa câmera aqui, tete a tete, ó. Falar aos secretários da Escola Bíblica Dominical e dizer a vocês que o papel de vocês é essencial. A Escola Bíblica que tem um bom secretário, e o grande secretário, na verdade, é um secretário que pouco falta, o secretário que pouco causa problema, um secretário que faz a distribuição dos seus cadernos e também o preenchimento correto de cada aluno, da presença, das ofertas, dos dízimos, tudo direitinho no seu devido tempo. Como é importante, eu também fui secretário da Escola Bíblica Dominical e não posso jamais esquecer os momentos tão maravilhosos que eu tinha. Eu auxiliava também ao pastor, fazendo o quê? Trazendo uma relação dos alunos faltosos, daqueles que tinham 2, 3 faltas, para ao final do trimestre a gente poder reavaliar o que estava acontecendo com cada classe. Mas ainda tem mais. É importante também premiar os alunos que não faltam. E eu sei que em algumas congregações, algumas igrejas, tem aluno que sempre ganha. Ah, pastor, mas não adianta a gente fazer uma premiação que tem uma irmã que nunca falta. Graças a Deus por isso. Mas que tal se não somente premiássemos 1 ou 2, mas 3 ou 4 ou 5? Quem não teve nenhuma falta, quem teve só apenas 1 ou 2 faltas, e assim você vai incentivando os seus alunos a estarem mais e mais presentes. É claro, o aluno não vai à escola apenas para ter um prêmio no final. Não é apenas isso. Ele é incentivado por essa premiação, mas ele precisa também ser incentivado pela boa aula. E é isso que nós estamos nos propondo aqui. Por isso, estamos sendo tão didáticos nas nossas aulas, determinando assim, definindo assim, cada tópico, cada subtópico e cada ponto especial. Na lição de hoje, por exemplo, nós não vamos seguir exatamente o caminho da lição, ou seja, não vamos falar cada subtópico, cada letra, cada tópico.
nós vamos definir os tópicos e a partir dos tópicos nós vamos escolher 2 ou 3 pontos mais importantes que consideramos e vamos falar sobre eles. Mas você sabe que somente aqui neste canal CEADEB TV Oficial você tem uma lição falada, uma lição explicada nos seus mínimos detalhes e é por isso que você tem respondido tão bem através da audiência. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue compartilhando aí e também se inscreva. Muita gente assistiu a última lição, mas não se inscreveu. Inscreva-se no canal e coloque lá no sininho todas, porque assim, toda aula que tiver, você recebe logo a notificação. Um grande abraço à minha querida esposa Lucinha. Que Deus abençoe. O suporte que você nos dá é o que nos faz continuar. Mas vamos lá então? Como é seu nome? Neto. Muito obrigado, Neto. A participação de Neto também aqui, gente, é muito importante. Dê um amém aí, coloca Deus abençoe Neto. Glória a Deus. E aqui a gente aperta pai, aperta filho, aperta neto. Com a gente não tem esse negócio não. E aqui chegando também o irmão Adonias. Que Deus abençoe. Vamos lá, então, fazermos a leitura bíblica em classe. Eu tenho insistido com vocês, e eu tenho insistido porque eu sei que muitas vezes parece uma coisa costumeira, na linguagem mais jovial ou até maçante. Ah, eu tenho que ler tudo isso? Gente, ler tudo isso? Não, é muito pouco para a gente ler. É necessário fixar as bases daquilo que nós vamos estudar. E como é que faz isso? É passando por cima de tudo, indo logo para os comentários? Não. É lendo a lei e ao testemunho. Se não andarem conforme essa doutrina, jamais verão a luz. Então é preciso a gente ir sim no texto. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 17 até o 34. Então vamos lá. Diz a palavra: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Este é o nosso texto principal, o texto majestoso, o texto glorioso, o texto que é lido em quase ou na totalidade das Santas Ceias. E é um texto que não deve ser apenas lido, mas absorvido, colocado dentro, introjetado no nosso coração, na nossa mente e na nossa prática diária. Mas vamos aos objetivos da nossa lição. O primeiro,
apresentar a natureza do Senhor na tradição, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, isso mesmo. Então o primeiro objetivo da lição é apresentar a natureza. O que é a natureza? A natureza é o que realmente a ceia é, comparado com as demais ordenanças, comparado com os ensinamentos do Senhor. Que natureza tem a Santa Ceia? Então nós vamos ver. Ela é sacramental, ela é ordenança. Vamos ver isso. Segundo objetivo, mostrar o propósito da Santa Ceia. Para que é a Santa Ceia? É para vacinar a gente, para tomar, para ir ao céu. A Santa Ceia é uma ordem de capacidade do crente, já está santo mesmo. A Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? Então, o propósito da Santa Ceia. E, por fim, refletir a respeito do modo de celebração da Santa Ceia do Senhor. Veja que nós vamos trazer nos anexos aqui também quem pode tomar a Santa Ceia. Não está exatamente na lição, claro, ou patente, mas está implícito na lição. Mas nós vamos tirar da inferência para colocar na evidência quem pode tomar a Santa Ceia do Senhor. E, por fim, gente, os tópicos, vamos a eles. O primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Qual é a natureza da ceia do Senhor? Bem, embora alguns digam que a Santa Ceia do Senhor é um sacramento, e o sacramento tem o significado de algo que é consagrado, algo que é sagrado. Sim, a Santa Ceia do Senhor é algo sagrado, mas ele não é sacramental no sentido que é apenas uma ordenança de Deus. O Senhor disse, fazei isso todas as vezes que beberdes, lembrando de mim, ou em memória de mim. Essa é uma ordenança. O Senhor não disse, olha, quando pegais o pão, consagrar ele ou sacramentar ele, porque ele vai ser transformado na minha carne, no meu sangue. Ele não falou isso. Ele apenas disse, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque ele, está escrito na própria Bíblia, em Hebreus, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O apóstolo Paulo também fala isso em Romanos. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, a natureza da ceia do Senhor é que ela é uma ordenança. Mas vamos descer mais a detalhes ainda. Vamos sim. Primeiro, vamos trazer aqui os três tipos de entendimento sobre os elementos da Santa Ceia, que são o pão e o vinho. A primeira forma de se entender a natureza dos elementos é que elas são uma transubstanciação. O que é transubstanciação? Então, o nome diz trans, que é transformação, e substanciação, transformação da substância. Segundo eles, quando Jesus Cristo disse, este é o meu corpo, ele não disse, este pão é um símbolo do meu corpo. E é verdade, Jesus não disse, este pão é o símbolo do meu corpo. Mas ele também não disse, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou isso. Ele não estava querendo dizer que Pedro era uma pedra. Ele estava querendo dizer que Pedro simbolizava uma pedra. E quando Pedro disse que ele é a pedra que foi rejeitada, na verdade, pelos homens, ele não estava dizendo que a pessoa de Jesus Cristo era uma pedra, mas que era um símbolo de uma pedra. Algo que se pode colocar o peso de um edifício por cima. Vejam que muitas vezes há uma figura de linguagem aqui utilizada de uma maneira inferida, né? Então, alguns reformados, inclusive, creem que no momento em que se é apresentado ou sacramentado os elementos da Santa Ceia, então aquela hóstia ou aquele pão que antes viera de padeiro, ele, no momento em que é apresentado, ele se transforma no corpo
e no sangue de Cristo. Cremos que o motivo pelo qual isso veio a se tornar uma norma, um pensamento, uma doutrina cristã, evidentemente mais pela Igreja Católica, mas também muitas igrejas reformadas adotam esse posicionamento, era no sentido de evitar que a Santa Ceia do Senhor se transformasse num mero signo, num mero sinal, desprovido da sua característica de reverência, de santidade. E que, por um lado, foi realmente importante, mas isso não significa que seja correto na nossa visão. Porque, vejam bem, se o pão e o vinho se transformam no sangue de Cristo após apresentado, o que fazer, então, com as sobras disso? O que fazer com as sobras? No meu tempo, o que se faziam com as sobras eram pegar aquelas sobras e queimar, ou se enterrar na terra para não ser mais utilizada. Hoje, nós já entendemos que, embora com toda a reverência, com todo o carinho, mas as sobras da Santa Ceia podem ser reutilizadas porque são pão e são também o suco de uva. Mas se tivermos como paradigma o fato de ser transformado na própria carne, no sangue de Jesus, então temos um problema, primeiro com as sobras, mas também com todo o invólucro. Imagine se uma hóstia daquela cai. Imagine se um pão cai. Ou se, no caso, alguns acidentes acontecem, se um pouco daquele suco de uva cai. Então, estaria se jogando o sangue de Cristo fora? Estaria se dando pouco valor ao sangue de Cristo? É claro que não. Então, a tese da transubstanciação nos parece que não é a mais correta. Mas ainda há uma outra, que essa sim é utilizada por muitas igrejas reformadas, que é a consubstanciação. Segundo essa doutrina, embora não haja a transformação da substância mesma do vinho em sangue de Cristo e do pão em corpo de Cristo ou carne de Cristo, mas significa que ao consagrar estes elementos, então ali inscrito está também o corpo e o sangue de Cristo, no momento em que o fiel ele absorve aquele alimento, então dentro dele também está a substância do corpo e do sangue de Cristo, embora não transformados exatamente em carne e em sangue, mas dentro dele, dentro daquelas células e substâncias, está também um pouco daquilo que foi o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós, protestantes tradicionais, entendemos que a ceia do Senhor, ela é um simbolismo. Vamos a esta câmara aqui, Neto, para dizer o seguinte: o que é o simbolismo? Simbolismo é quando nós olhamos para um sinal e remontamos a toda uma carga espiritual e emocional de algo que aconteceu no passado. Cremos, inclusive, foi isso que o Senhor estava pensando quando ele, no Antigo Testamento, providenciou que fosse feita a lembrança da Páscoa. Olha, ensinarás aos teus filhos, todas as vezes que comerdes. O povo de Deus estava preso, escravo no Egito, mas o Senhor libertou através da através da Páscoa, através da passagem. Então esta Páscoa, diria aos seus filhos, é o símbolo da liberdade que o Senhor nos deu, ultrapassando as nossas casas, para que a morte não nos alcançasse e nos dando, então, a vitória. Portanto, a Páscoa, que agora não é mais simbolizada por um cordeiro morto ou pelo sangue colocado na verga das portas, mas este sangue que agora é aspergido no nosso próprio coração. É uma nova aliança. Então é um símbolo. Vejam, no momento em que oramos
e agradecemos ao Senhor pelo pão e pelo cálice, aquele pão e aquele cálice continuam pão e cálice, mas eles agora, neste momento, simbolizam aquela primeira Páscoa, simbolizam a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como substituta, mas simboliza também o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Vou falar disso um pouquinho mais, mas eu quero dizer neste momento que o símbolo, ele não é algo frágil, superficial. Não, o símbolo, ele tem a sua marca. Ele marca a mente e marca o coração das pessoas. E eu falo isso com muito temor para que as pessoas não tenham um pensamento sobre a Santa Ceia, dizendo, já que não há uma mudança de substância, que não há uma consubstância, já que é apenas um simbolismo, então não tem muito valor. Ao contrário, o símbolo, ele tem um forte valor, uma carga emocional e espiritual muito forte. Entendido aí? Então vamos ao tópico do número 2, o propósito da ceia. O que visa a ceia? Porque o Senhor mandou que nós fizéssemos a ceia. Então, o primeiro propósito da ceia é celebração da expiação. E essa celebração é tornar célebre, é marcar. O Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue por nós. Isaías capítulo 53, ele nos dá uma dimensão muito profunda e forte, com tintas muito poderosas. Ele pinta esse quadro da Santa Ceia, que é exatamente o quadro da expiação dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele é entregue no jardim, com espadas e varapaus, as pessoas vão lá para pegá-lo e por fim o entregam a Anás e Caifás, que depois de um julgamento injusto, com testemunhas falsas e parciais, então de manhã cedo, olha, o Senhor passa a noite inteira sem dormir. De manhã cedo, eles decidem que Jesus Cristo é digno de morte por causa da blasfêmia. Então, mas eles não podem matá-lo, porque a sentença de morte, ela não está mais no poder dos líderes religiosos da época, a não ser em Roma. Então eles entregam a Pilatos para ser julgado por Pilatos. Pilatos, porém, ele não acha em Cristo nenhum crime. Então manda-o para Herodes por causa da jurisdição da Judéia. Herodes devolve a Pilatos, o qual diz, não acho nele crime algum. Lava as suas mãos e o entrega então ao desígnio do povo. E o povo decide que deve ser solto Barrabás e morto a Jesus Cristo. Naquele momento em que o Senhor é levantado na cruz entre dois salteadores, então ele veio a ser a causa da expiação dos nossos pecados. Assim como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não tinha culpa alguma, mas ele foi entregue pelos nossos pecados. O seu sangue, que foi vertido primeiro pelos açoites, segundo por causa da coroa de espinhos, depois pelas batidas do cano ou da cana na sua fronte, o que fazia com que aquele sangue ele espirrasse. E por fim, a cruz, a rude cruz, ou o lenho, o madeiro, que era esfregado em suas costas. Tudo aquilo levou a um derramamento de sangue tão terrível. E o Senhor foi entregue, então, para ser cravado mãos e pés. Ora, vejam que ele vertia sangue por todos os lados, por assim dizer. Então ele morreu, teve uma morte rápida. A hora nona, ele já tinha partido. Pilatos, inclusive, admirou-se que já tivesse sido morto, porque normalmente os
Os malfeitores, ou aqueles que eram condenados por Roma, levavam muitas horas, às vezes até dias, para morrer. Mas o Senhor tinha perdido muito sangue. Então, ali, o seu sangue derramado na cruz do Calvário veio ser a causa de eterna redenção para todos que nele creem. Ali, na Santa Ceia, nós lembramos disso. E por isso que o Senhor disse, olha, não esqueçam de mim. Não esqueçam de mim. Lembrem-se de mim. E aqui na Tete a Tete, Neto, eu quero falar uma coisa importante que muitas vezes não é mencionada. É a damnatio memoria. A Lex Romana, a lei romana, ela não trazia exatamente esses artigos ou nada sobre isso, mas na prática romana, o que acontecia? Um imperador, um general ou alguém do Estado romano que se tornasse inconveniente ou falasse contra o imperador, ele tinha não somente a pena sobre ele, mas sobre a sua família e sobre a sua memória. Então, se houvesse alguma placa relativa a esta pessoa, esta placa era apagada e era reinscrita com o nome de algum outro queridinho de Roma. Se houvesse estatuetas com a figura desta pessoa, elas eram quebradas. E muitas vezes não era quebrada o corpo inteiro, era quebrado apenas a cabeça para dar lugar a outra cabeça que fosse digna, por assim dizer, da memória. Então, a danação da memória era algo corrente em Roma. Você sabe, hoje muitas vezes não se acha estátuas de Calígula, né? E poucas de Nero. Por quê? Porque eles tiveram as suas memórias, a tentativa de apagamento, damnatio memoria, ou danação da memória, ou esquecimento, negação da memória dessas pessoas. E Jesus, ele sabia disso. Então, para que a sua memória não fosse esquecida, ele disse, olha, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciar quer dizer, não é que anunciar para a frente, mas lembrar da morte do Senhor até que ele venha. Que inteligência especial do nosso Senhor. Ele sabia que era preciso um ato contínuo para que não se esquecesse dos seus feitos e da sua morte, porque é a morte do Senhor que evidencia a nossa redenção e a sua ressurreição, a nossa reunião com Ele nos céus. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele institui, Ele ordena todas as vezes, lembrem-se de mim. Então na Santa Ceia nós estamos, primeiro, celebrando a sua morte ou a sua expiação. Segundo, olhando para a frente, proclamando a sua segunda vinda. Jesus, ele veio uma vez em carne, ele veio como um feto, como um embrião, ele entrou pela porta da maternidade, ele nasceu em Belém da Judéia, Belém Efrata, posto que és a menor entre as cidades, de maneira nenhuma és tão pequena, porque de ti virá aquele que resgatará o seu povo. Então, num primeiro momento, ele veio para sofrer, para morrer, mas para pregar o evangelho do reino. Mas, num segundo momento, ele vem como o rei, como o poderoso, como aquele que tem toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne para celebrar a Santa Ceia, primeiro, mira para trás, olha para trás, para a sua morte, e não pode deixar de olhar para a morte. E é isso que eu quero dizer. Não pode deixar de lembrar que houve um que morreu por meus crimes na cruz. Está escrito assim, o apóstolo Paulo que diz, e também o hino da Santa Ceia diz, né, Alex? Houve um que morreu por meus crimes na cruz. E Paulo diz, esta é uma palavra digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não diz dos quais eu era o principal, mas ele diz dos quais eu sou o principal. Era um pecador redimido, sim, mas não pode se esquecer de onde nós saímos para jamais tornarmos
para lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, a Santa Ceia, ela aponta para o nosso futuro glorioso. Saímos das trevas para a gloriosa luz. Estamos salvos, mas ainda vemos como um espelho. Ainda não é perfeito. Ainda vemos os reflexos meio embaçados. Mas naquele grande dia o veremos assim como ele é. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o terceiro motivo da celebração da Santa Ceia, isso é muito importante, eu quero enfatizar, celebrar a comunhão. Vamos aqui, o apóstolo João, nessa tete a tete aqui, Neto, disse assim, olha, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas tomem cuidado, meus irmãos. Tem pessoas tomando Santa Ceia que não conseguem falar com o irmão do lado. É preciso rever. Porque a ceia é a celebração da comunhão. Se confessarmos os nossos pecados, disse João na sua primeira carta, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 18 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, ele se doa, ele diz, Senhor, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então Jesus se bateu pela unidade da igreja. Ele não se bateu apenas para nos salvar, não foi apenas para nos levar para o céu, para criar a sua igreja, mas ele também se preocupou em que esta igreja criada fosse una, fosse íntegra, tivesse comunicação. E ele disse, para finalizar esse meu ponto, eles saberão que vós sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Irmãos, devemos fazer muito esforço nesses últimos dias para nos amar uns aos outros, para nos entender uns aos outros. Precisamos de vez em quando ter uma tolerância a falhas uns dos outros. Precisamos refazer a nossa mentalidade para agradarmos ao Senhor. Eu estou tomando aqui a minha ceia, não quero nem saber dos outros. Eu estou em paz com Deus. Bem, já é um bom ponto. Porque sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Bom, maravilha, glória a Deus. Se você está em paz com Deus, já está bom. Mas é preciso ter essa paz horizontalizada. Comunhão uns com os outros. Na igreja de Corinto, você viu e você leu comigo aqui que Paulo vem dando uma admoestação, porque ele disse, eu tenho ouvido de vós que a coisa está feia aí. Vocês se reúnem, aí uma família leva comida à vontade, começa a comer ali e tal, e a outra fica esperando com fome. Que coisa é essa? Isso é o quê? Vocês estão se reunindo para o bem ou para a morte? Isso não é a Santa Ceia do Senhor, não, gente. Ora, se vocês querem fazer a Santa Ceia do Senhor, então preste atenção, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice, porque todo aquele que come deste pão e bebe este cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E vai mais adiante, é por isso que há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Por quê? Por causa da forma indigna, e isso é um advérbio de modo, a forma indigna com que estão tomando a Santa Ceia do Senhor. Celebre a comunhão. Uma igreja, e faz diferença, viu, Pastor Kleber? Faz diferença. Quando você chega numa igreja que a igreja está em comunhão, meu Deus, aí flui.
Aí flui. Aí você sente o Espírito Santo de Deus alegrando as vidas. Eu fui dar uma ceia em uma igreja de um grande amigo meu, e lá eu senti o povo meio... Eu digo, meu Deus, eu não sabia exatamente o que era. E comecei a pregar sobre o gemido do Espírito Santo por nós, Alex. E disse que o Espírito Santo, ele geme juntamente conosco, ele sente as nossas dores. E aí a igreja veio junto comigo. E a igreja começou a entrar ali na graça. E depois o pastor disse, sabe o que aconteceu, pastor? Não, o Senhor te usou para consolar a igreja. Porque no dia anterior a igreja tinha perdido 2 membros muito queridos. Então o que é isso? É a comunhão. Quando nós estamos em comunhão, o Espírito Santo de Deus é Ele quem age. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Glória a Deus. Tenham cuidado com isso. A celebração da comunhão. Como é bom, irmãos, estar contigo. Como é bom, irmãos, estar com você. E aí, nessa Santa Ceia, eu aprendi com o meu querido pastor Romeu que a gente precisa lembrar daqueles que gostariam de estar presentes e não estão. Muitos estão viajando, outros estão em leitos de hospitais, outros estão já velhinhos em suas casas, não pode se deslocar, mas o desejo deles é estar ali na Santa Ceia. Por isso é bom a gente lembrar. E eu vou terminar isso com uma história verídica de um pastor, meu amigo. Ele veio me procurar e disse, ô pastor, e ele chorou. Te agradeço muito. O quê, rapaz? Ou o senhor tem mandado um obreiro lá para me dar a ceia. Eu disse, eu que ia, mas ele me pediu para ir. Disse, não, ô pastor, muito obrigado. Aí ele me dizendo, a gente sente como é importante a gente receber a Santa Ceia. Porque ele esteve a semana inteira doente, não pôde ir à casa de Deus. Mas no domingo recebeu a sua Santa Ceia, comungou, e era como se ele estivesse presente lá, porque nós lembramos dele e oramos por ele. Oh, que maravilha! Se você é um presbítero, se você é um diácono, e o diácono precisa de autorização do pastor, do presbítero, para servir a Santa Ceia. Mas se coloque à disposição. Há muita necessidade de pessoas que não podem ir à casa de Deus e o pastor sozinho não consegue dar conta de tudo. Ok, vamos lá, vamos em frente. Você já compartilhou aí esse conteúdo para alguém? Compartilhe nos seus grupos. Para o YouTube é a coisa mais fácil. Você vai lá em compartilhar e coloca lá no WhatsApp, que crente é bom de WhatsApp, né? Meu Deus, eu soube que iam bloquear o WhatsApp aqui essa semana por causa de ordem judicial. Eu botei a mão na cabeça, meu Deus, socorre a tua igreja, porque crente sem WhatsApp, meu Deus do céu, viu? É prova. Então, mas você aí faça então o certo. Compartilha, ao invés de você estar botando, porque ninguém roubou, porque tal pessoa está roubando e tal, porque o acidentou, morreu, não sei. Não, coloque aí. Olha, e coloca, não bota lá só o compartilhamento, não. Bota uma mensagem, irmão, estava ouvindo esse comentário aqui do pastor Cleovaldo. Eita, que coisa boa, irmão. Não perca, não, tá bom? E aí a gente vai ver isso cada vez mais crescendo. E é tão bom quando a gente vê, hein, Adonias? Quando a gente vê um bocado de like, um bocado de visualização, significa que isso aqui está... Já batemos o recorde na anterior e vamos bater o recorde mais. Vamos pelo menos aí uns 300 likes, tá certo? Senta o dedo no like, não é assim que fala? 1000? Eu não tenho fé, não. Quem tem fé vai a pé. Para 1000, então não. Mas vamos orar, né? Se começarmos a orar, esse templo treme. Eita Deus. Assista lá no estúdio. Neto, vai espalhando lá também, viu? Vamos lá, o terceiro tópico vai falar sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Como deve ser celebrada. A primeira palavra que foi colocada aqui é digna, um modo digno. O apóstolo Paulo, inclusive, ele dizia, irmãos, andai de modo digno durante o tempo da vossa peregrinação. O que é ter dignidade para tomar a ceia? Primeira coisa, ninguém é digno de tomar a ceia. A ceia do Senhor é algo maravilhoso. Então nós, pobres pecadores,
Só podemos ter dignidade para a ceia se formos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e tivermos os nossos pecados perdoados. Então, se você tem isso, está de um modo digno. Mas tem uma outra coisa. A dignidade daqui é o modo reverente como se fazer. O apóstolo diz uma coisa muito importante que eu quero colocar para os nossos dias. Irmãos, quando vos sentarem para comer, esperai uns pelos outros. Esse esperar uns pelos outros não é apenas estar com o pão esperando que o pastor dê a ordem. Isso também. Mas é preciso esperar uns pelos outros em nos preocuparmos com aqueles que não estão ali. Nos preocuparmos com aqueles que estão, muitas vezes, distraídos na Santa Ceia. Irmão, esperar uns pelos outros é estarmos sempre conectados em fé, em amor e no mesmo Espírito. Isto, se fizermos isso, com certeza estaremos celebrando a ceia do Senhor com dignidade. Com dignidade. Porque o único digno é o Cordeiro de Deus. Porque aqueles anciãos colocavam suas coroas diante dele e diziam: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o poder, a majestade e ações de graças para sempre e sempre. Mas o modo de celebrar a Santa Ceia é um modo reverente. Mas não se transforma no corpo, na carne do Senhor. Não se transforma, mas o simbolismo é algo profundo, como eu já falei. Então é preciso ter reverência. Momento de comer o pão, todos estão comendo. Todos param para comer o pão e lembrar do corpo do Senhor Jesus. Do corpo vilipendiado, do corpo ferido, do corpo açoitado, do corpo furado, do corpo tragado do Senhor. Então, é um modo reverente. Há um momento de quietude e depois há uma explosão de línguas estranhas, de clamores, de pedidos ao Senhor, de agradecimento a Deus por aquele sacrifício do Senhor. E terceiro, aí sim, um modo festivo. Aí eu quero falar duas coisas sobre o modo festivo, Neto. Primeira coisa, quem não passa pela lembrança da morte não pode festejar a ressurreição. Quantas vezes eu tenho observado Santas Ceias em que as pessoas trazem uvas e pães e fazem ornamentações majestosas e dizem: irmão, nós não estamos aqui para celebrar a morte e tristeza, não. Aqui é só alegria na sua ceia, porque eu não aprendi assim de Cristo. É preciso antes sentir a dor da injustiça da morte. É preciso antes sentir a dor que veio sobre o nosso Senhor, levando os nossos pecados sobre si mesmo. E a partir daí, tendo esta consciência, aí sim, então agora celebra a festa da ressurreição. Porque se ele morreu, ele também ressurgiu. Semeia-se o trigo em corrupção, colhe-se na incorrupção. Assim será também na ressurreição dos nossos corpos mortais. Jesus Cristo, as primícias, depois os que dormem. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então agora é hora de celebrar a vida. Glória a Deus. Celebrar que ele não está morto. Como disse o anjo, venham e veja o lugar onde o puseram. Não está aqui, já ressuscitou. Glória a Deus. Aí a Santa Ceia, irmãos, ela se transforma de um momento de dor, de tristeza, de pranto, e agora se transforma num momento de gáudio, de alegria, de profusão. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Bendita é a Santa Ceia que passa por um momento de um batismo, e um momento de ressurreição. Glória a Deus. Assim é a nossa Santa Ceia. Agora,
Eu não sei se eu ainda tenho tempo, porque eu não estou controlando o tempo aqui não, viu, Adonis? Hã? Então tá chegando já. Então a mente está boa. Mas eu quero falar nesses poucos minutos apenas sobre quem está apto a participar da Santa Ceia. Nós temos observado algumas coisas que têm acontecido que são muito preocupantes. Primeiro, por causa dos megatemplos, o que acontece? No dia da Santa Ceia, muitas vezes as pessoas marcam Santa Ceias em dias de culto públicos, o que eu não acho que é algo adequado. Por quê? Porque a Santa Ceia é para os membros da igreja. A Santa Ceia não é para os congregados da igreja, não. É para os membros da igreja, aqueles que já são batizados e que estão em comunhão. Isso é muito importante. A igreja primitiva, ela primava por isso. Até porque havia alguns que se infiltravam no meio do povo a fim de observar para depois entregar a Roma. Então a igreja primitiva, ela só permitia que verdadeiramente membros e em comunhão estivessem ali naquele momento de Santa Ceia. Ao passar da história, nós vemos também isso nas igrejas, sob a cortina de bambu, sob a cortina de ferro. Nós vemos que os irmãos cuidavam muito bem. Mas hoje, principalmente no Brasil, muitas vezes as Santas Ceias são abertas e as pessoas dizem, olha, todos podem tomar, porque aqui todos estamos em comunhão. Se você crê em Jesus, já está pronto. Isso pode ser um erro fatal. Por quê? Porque as pessoas, elas não discernem o corpo de Cristo. E se não discerne o corpo de Cristo e o sangue, então a possibilidade de fazer isso indignamente é muito grande. A pessoa já não consegue ver por que eu não deveria tomar. Por que eu não deveria me casar com uma crente? Se eu ainda não sou crente, mas eu acredito que Jesus Cristo viveu, eu acredito em Deus. Então começa a se apagar os limites, aquilo que nos separa, o crente do incrédulo, a luz das trevas. Irmãos, tenhamos muito cuidado, porque muitas vezes o início das coisas é até bom, mas o meio das coisas começam então a ficar morno. Isso vai resultar com certeza em algo muito ruim no final. Então aquele que tem resistido a adentrar nas reuniões de Santa Ceia, aqueles que não estão plenamente em gozo da sua comunhão, estão fazendo o correto. Precisamos sempre. E outra coisa, alguém censurou porque lá na igreja onde eu congrego, eu abro espaço, irmão, quem deseja pedir um perdão. Então, às vezes, tem uma pessoa veio para a Santa Ceia, mas ainda está em conflito. Meu Deus, me perdoa, Senhor, aquele pensamento, aquela palavra, e pede perdão, a igreja perdoa, amém. Claro que, no caso de um pecado grave, de um pecado que gerou uma repercussão, ou muitas vezes um pecado carnal, é preciso confessar ao anjo da igreja para que passe por um período de disciplinamento, para que depois retorne. Quando retorna tão bem, né? Sabendo que foi perdoado não apenas pelo Senhor Jesus, mas também pela igreja. Então, quem pode tomar a ceia? Somente aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, pessoas batizadas nas águas e que estejam em comunhão com a igreja. É preciso ter muito cuidado com isso para não banalizar a entrega da Santa Ceia. Tá bom? Então, aqui, Neto, esta foi a nossa lição. É a lição de número 10. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Não percam as lições da CEADEB TV oficial e navegue aí pelo canal, você vai ver muitas palavras de Deus. Está vindo aí também a grande obra missionária ali em Porto Seguro. Um grande abraço ao pastor Edivaldo Filho, ao querido amigo pastor Valdomiro Pereira da Silva e também ao pastor Laurentino,
que estão ali dando andamento a esta obra missionária. Que Deus abençoe a todos, continue aí compartilhando este conteúdo. Um grande abraço ao querido irmão Valmir Júnior e até o próximo programa, em nome de Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.